Olá, você confere agora a segunda parte da entrevista com o professor Eduardo Jardim, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor titular de Direito Tributário na Universidade Mackenzie, autor de obras filosóficas e também modernistas. Entrando então nessa questão das empresas, de que forma o PIS e o COFINS oneram os contribuintes? Muitíssimo. A tributação do faturamento no Brasil, no cenário brasileiro, está entre as três maiores arrecadações do país. A primeira é a ICMS, e em seguida vem a tributação do faturamento. A segunda ou a terceira? Eu creio que é a segunda. Como a tributação sobre o faturamento, ou receita bruta, integra o preço, quem paga a conta novamente é o consumidor. Quer dizer, quem recolhe é o empresário, a pessoa jurídica. Mas quem paga a conta é quem compra. Vem repassado no preço. Então onera muito a vida da sociedade. Lembrando aquela minha observação, em país atrasado como o Brasil, injusto em termos políticos, de qualidade de vida, a principal fonte de receita é de tributação do consumo, que grava pobres e ricos. O milionário vai ao supermercado, vai comprar alguma coisa comum, ele paga igual o mesmo tributo indiretamente, porque quem recolhe é a pessoa jurídica, mas é repassado a ricos e pobres com o mesmo diapasão. Então é muito injusto. E essa tributação sobre o faturamento apresenta algo que, a meu ver, é lógica e ontologicamente censurável. Porque qualquer tributo no Brasil, ou no cenário comparado, seja propriedade, seja, digamos, a renda, seja consumo, seja qualquer tributo, enfim, deve ter um binômio como pressupostos. Conteúdo econômico, e faturamento tem. E capacidade contributiva, faturamento não tem. A míngua de um deles, qualquer tributação, a meu ver, é ontologicamente comprometida. Até como um exemplo interessante do Dino Jara, tributarista da primeira geração, da década de 60, com renome internacional, um autor extraordinário. Então ele dá um exemplo muito irônico, dizendo que ninguém poderia ser cobrado de imposto por ter o nariz aquilino ou adunco. Claro, porque isso não significa que a pessoa tenha capacidade contributiva. Não é a cor do cabelo ou o modelo de nariz que vai revelar se a pessoa é dotada de capacidade contributiva ou não. É o caso do faturamento. Uma empresa, é cobrada de empresas, de pessoas jurídicas. Numa linguagem coloquial, descendo a ladeira, demitindo, caindo as vendas, em recuperação judicial, se não fechar as portas, ela tem faturamento, por pouco que seja. E tem que pagar a tributo sobre faturamento. Varia 3,65 ou 9,25, conforme o tipo de atividade e tal. Eu considero realmente uma excrescência que, novamente, o Brasil, em REC negativo. Só 6 países atrás do mundo tributam o faturamento. Na França é inimaginável. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, é coisa tupiniquim. Eu tenho receio que alguém diga que isso é preconceito com o índio. Tupiniquim porque é um traço brasileiro, é coisa do Brasil. É um absurdo. Então eu considero um tributo mais do que é injusto porque é repassado no preço, é ilógico e desnatura os matizes de qualquer tributo porque não leva em conta o requisito que está constitucionalizado, que é a capacidade contributiva. É aquilo que eu digo, não adianta a Carta Magna protege a propriedade, a capacidade contributiva, o limite monetário, mas na prática faz o que bem entende e temos que pagar. É mais um caso. Muito se fala em guerra fiscal, mas pouco se discute sobre o seu significado. Então, por que falar em guerra? Eu considero que a expressão guerra envolve algo de deliberado. A expressão é imprópria. Se há vontade ou não, não cabe avaliar. Mas ela abriga uma perversidade e uma certa má-fé. Porque a expressão guerra é dotada de uma carga semântica negativa. Não há guerra com praias de águas turquesas, com gente bonita passeando, fazendo Cooper. Guerra é o contrário. Então a expressão já é negativa. E a negativa
por deliberada predisposição de quem assim o fez. E, é claro, ela é totalmente imprópria. Ela é rasteira, é mesquinha, é uma expressão idiota e não deveria nem ser debatida. Mas como criaram, temos que debater. Então, primeiro é mentira, porque o que chamam de guerra fiscal, impropriamente, como coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Porque o que chamam de guerra em uma guerra diz respeito a diferenças tributárias entre unidades federativas. Estados que, competindo com outros, procuram atrair capital e investimento. Venham para cá, que eu cobro menos ICMS que São Paulo. São Paulo cobra 25,18, eu vou dar isenção por 5 anos e vou cobrar menos. Ótimo, o cara vai para lá. Então, estados como São Paulo não querem, porque há muito tempo uma montadora que viria para cá foi para a Bahia. E São Paulo passou a liderar esse combate e deu nome de guerra fiscal, ao que na verdade não é guerra. A diferença tributária é decorrência natural e imanente a qualquer federação. Porque no Estado federal, as unidades federadas, estados ou municípios, no caso brasileiro, têm uma certa autonomia. Tem autonomia. E a autonomia permite fazer, eu vou cobrar mais ou menos, não vou cobrar nada, não tem problema nenhum. Isso é bom para quem paga a conta. Então, primeiro, a expressão guerra é utilizada de uma forma equivocada, de uma forma imprópria, não é guerra. Existem diferenças tributárias entre estados e também no âmbito municipal, entre municípios. Então, cada qual com seus impostos, por exemplo, estados ICMS, que é o imposto principal, e o município, o mais importante é o ISS. Digamos, o município X cobra 2%, o outro cobra 5%. Guerra fiscal, cobra 2%. Claro, qual é o problema? Está na autonomia e pode cobrar 2%. Agora, ICMS, a chamada guerra está centrada no ICMS. É uma incoerência querer, digamos, federalizar o ICMS, uniformizar, porque é incompatível com o Estado federal. Primeiro erro é a expressão. Segundo é não compreender que a autonomia dá margem às diferenças e que ela é própria do pacto federativo. No Estado federal, no Brasil, volto a dizer, estados e municípios, cada qual tem autonomia tributária para criar os seus impostos, tributos, para dar isenção, para cobrar mais ou menos, não cobrar. Então, eu sou favorável, não ao que chamam de guerra, sou favorável às diferenças, qualquer que seja o nome. Não é que eu seja favorável por torcer por isso, é que não há outra realidade, isso é imperativo do Pacto Federativo. E, mais uma vez, há uma manifestação contra o Pacto Federativo. É espantoso. Não há um movimento em prol da federação, mas há contra. O Brasil copiou o modelo americano. Eu até diria, eu sou favorável ao Estado unitário. Eu sei que não pode ser instalado por emenda. Sou favorável a uma constituinte que instalasse o Estado unitário. O Brasil não tem orçamento. A população não tem orçamento para pagar 3 planos de governo. 5.670 municípios, 27 estados. Onde, além de nós, não atrapalha. O povo mais modesto vai a uma escola pública, a um hospital. Não, isso aqui não é municipal, é estadual. Então, além de não resolver, compromete. O Estado e o município não têm poder para nada. É só compulsar a Constituição. Tem poder para ter o seu parlamento, para gastar uma grana preta, que o povo não pode pagar e não precisa pagar. Por isso tudo eu sou favorável ao Estado unitário. Mas enquanto não houver Estado unitário, acho que não, dificilmente venha a ocorrer, no Estado federal, já que é federação, tem que ser assim, tem que haver diferença. Alguns ainda questionam, mas por que a guerra predatória? Aí é uma outra questão. Não é intercorrência da federação. Há uma outra distorção que nunca foi suscitada. Essa sim dá margem à guerra predatória. Daí é guerra, é outra coisa. Mas em face de uma distorção de uma outra legislação. É dizer, no passado, a Lei Complementar 62 de 89 estabelecia privilégios ou diferenças pelas quais o governo federal destinava da receita do seu IRPI, destinava, digamos, como destina ainda hoje, né? Perto de metade, 49%, a estados e municípios. Só que, segundo a Lei Complementar 62 de 89, 85% para a região norte, nordeste e centro-oeste.
e 15 para sul e sudeste. Isso gera uma distorção pela qual, digamos, o estado X da região norte, nordeste ou centro-oeste, ele pode dizer, olha, vem para cá, não paga ICMS durante 30 anos, por quê? Porque eu tenho receita do fundo, que me aquinhoa. Então a distorção é do fundo, que, sob pretexto de equalizar diferenças, que o Brasil abriga em muitas, na verdade não o faz e culmina por gerar desconcertos realmente espantosos. A ponto de o Estado abrir mão do seu orçamento, poder querendo abrir mão da sua receita principal ICMS, porque na partilha em que ele é aquinhoado, ele recebe o que não deveria receber. Que haja uma diferença, tudo bem, mas não a este ponto. São Paulo, a União arrecadou em São Paulo, em todos os últimos anos, por exemplo, um valor de centenas de bilhões de tributos federais, e nessa devolução, digamos, distorcida, devolveu algo equivalente a algum estado desses da região norte, nordeste e centro-oeste, onde pouco arrecadou. Que haja uma diferença para equalizar, tudo bem, mas não a este ponto e não em caráter permanente. De sorte que o que chamam de guerra não estão atacando a causa, estão atacando o efeito. Querem atacar o efeito. E ainda afrontando o pacto federativo, porque se isto ocorrer, se federalizar o ICMS, falar ICMS é X, não pode ser diferente. Vão retirar do Estado grande parte da sua autonomia. A autonomia política, econômica e financeira depende da receita proveniente da tributação, que é a principal. O que poderia ser feito para resolver essas distorções, se é que tem solução? Essa seria a primeira coisa. E o que poderia ser feito? Seria criar uma comissão para analisar, para estudar cada caso, criar um canal de contestação? O que poderia ser feito? Eu diria que os fatores, a lei original foi alterada e a lei nova estabelece fatores que mantêm o status quo ante. Continua havendo um descompasso, uma distorção, pela qual a União Federal arrecada muito do sul e sudeste, sobretudo São Paulo, e na partilha privilegia estados carentes. Não sou contra neutralizar as desigualdades, mas sou contrário a estabelecer um privilégio permanente em que realmente afronta-se a igualdade entre as unidades federativas e o próprio cidadão que paga a conta. Então há uma afronta à igualdade na cidadania e também entre as unidades federativas. Então, a meu ver, a única forma de abrandar a guerra fiscal seria não, o que chama de guerra fiscal, seria não por fim a guerra federalizando o ICMS, etc. E também não seria necessário algo tão complexo como criar mecanismos e tal. Bastaria, a meu ver, uma comissão, enfim, uma legislação que neutralizasse, que dentro de um critério de razoabilidade procurasse, digamos, neutralizar privilégios ou distorções. Porque é evidente que arrecadar no Estado, São Paulo, centenas de bilhões, e devolver dezenas de bilhões igual de um Estado onde arrecadou 5 bi, isso é absolutamente inconcebível. Em caráter permanente, não é para que o outro Estado possa crescer num dado momento. Então, eu diria que a curto prazo, o assunto requeriria uma simples lei, como digamos, atual, digamos, anterior, um reparo nessa legislação que, ao revés de manter níveis tão discrepantes nessa partilha, procurasse equalizar. Mas o ideal, a meu ver, para o Brasil, para o nosso país, seria uma constituinte que instalasse um Estado unitário. Porque já que o Estado e o município não podem nada, o município é o de São Paulo, com toda a sua pujança, o que faz o parlamento, o que faz o prefeito? Assalta a rua, varrição de lixo, toma conta de museu, de parque, o parlamento aprova, homenageia atividades que até são merecedoras de encômios, mas não é prioridade da população. O dia do advogado, do camareiro, do turista, do imigrante, isso não é prioridade nacional.
Mas é que eles pouco podem. Então, já que o Estado não tem poder para nada e o município também não, por que essa federação? Até que se tivesse, não podemos pagar esta conta. Americano pode. Copiaram com assodo um modelo que não podemos pagar. E o que é pior, lá a federação é de verdade. Porque lá o Estado legislação penal. O Estado tem pena de morte, sabe que não tem. Aqui não, a autonomia aqui é meio de brincadeirinha, é só de fachada. A nossa federação é só de custo, e um custo que não podemos pagar. E não tem contrapartida, porque tem uma confusão. O que é do Estado, o que é do município, o que é da União. Então, a meu ver, a nossa federação é caótica, o custo é brutal, os estados e municípios pouco podem. Veja o Rio de Janeiro. E quantos estados estão endividados? Quer dizer, a população não pode pagar esta conta. Agora, copiaram o modelo americano, que é o Estado, que é uma nação hegemônica. Eles podem dar-se ao luxo de ter 50 e tantos estados. Mas o Brasil não pode. E outra, eles respeitam, né? Lá é federação. Lá o imposto estadual americano, que é o State Sales Tax, lá varia de 0 a 8,5. O nosso menor de São Paulo, que é 7, mais a burla, o ICMS cobrado sobre 7, na verdade, o nosso ICMS mínimo é o mais alto norte-americano, só 2 estados cobram 8,5%. O imposto estadual deles, que é muito mais simples, pode ser muito complicado, parece que há uma cultura de complicar as coisas e tal. De sorte que, claro, embora o ideal seja, na minha opinião, um Estado unitário, com parlamento unicameral, é um outro anacronismo, que não é só no Brasil, nos Estados Unidos, quer dizer, há lugares de ponta que também que abrigam, que não evoluíram, não é? Em termos lógicos. Por que Câmara e Senado? Eles vão dizer, não, que o Senado representa estar na federação, mas se representasse não haveria essa dissolução que eu falei há pouco. E tudo que vai da Câmara vai para o Senado. De modo que, no modelo ideal, além da tributação, eu realmente penso, imagino, concebo, idealizo uma constituinte, mais uma constituinte pura, uma constituinte que seja composta por constituintes que nunca foram políticos, nem possam voltar a ser, e não é para discriminar político, não. Alguém que tenha total independência e um comprometimento ideológico de arrumar a casa e nunca mais voltar para a política. E estabeleceu o óbvio. Quer dizer, proibir supersalário, proibir endividamento, gastos absurdos como a Copa do Mundo, essas bobagens, enfim, refundar a República. E eu diria, e num Estado unitário, uma constituinte que instalasse o Estado unitário, instalaria um Congresso unicameral. Imagina a agilidade, unicameral e com os parlamentares morando obrigatoriamente em Brasília. Como uma Constituinte poderia também estabelecer nenhuma carreira de Estado de um agente político, ninguém vai poder ter férias mais do que 30 dias, ou 40, mas tem que ser igual, não é assim. Tem que trabalhar todo dia. Então há muita coisa própria de Casa Grande sem Saara no Brasil, de uma maneira sofisticada, de uma maneira não tão visível, mas se avaliarmos, a super salário a gente ganha de 50, 100, 200. Gastamos, obrigatoriamente, com um preso, mais do que pagamos para um servidor, para alguém que trabalha para a sociedade. E só começando do zero, por uma constituinte descomprometida, com uma nova visão, a meu ver, teria condição de, digamos, de reformatar o país. O senhor acha que caberia, então, uma revisão geral sobre o sistema tributário brasileiro? Note bem. O sistema tributário na Constituição, ele apresenta virtudes singulares, porque ele dá poder ao Estado, no sentido largo, limita o poder do Estado, protege o contribuinte, e ele é muito detalhista. O grande problema é que não cumprem a Constituição. Então, independente do modelo unitário ou federal, é claro que o sistema se ressente, há uma incompletude, há lacunas que inviabilizam a concreção de direitos do cidadão. Como falei há pouco, alguma coisa, energia elétrica é claramente inconstitucional o ICMS, mas temos que pagar, não podemos demandar. Então há muita coisa, eu diria que em termos de aprimoramento,
Eu até lembraria Rui Barbosa, cumpre-se a Constituição, primeiro. Depois que cumpriu, daí podemos pensar em aprimorar, mas antes de pensar em aprimorar, cumprir. Mas vejam, ICMS, está lá na Carta Magna, seletivo tal, não cumpre. ICMS é imposto mercantil, cobre ICMS sobre bem importado. Bem não é mercadoria. Serviço público tem que ser divisível para ser cobrada taxa. Inventaram, iam criar como taxa, como entenderam, ouviram, a crítica deram um nome diferente, uma burla. Tributo no faturamento, que é algo incompreensível, conforme falei e reafirmo, contraria a lógica da tributação. Então, nenhum país do mundo tributa o faturamento, porque ele não abriga signo de capacidade contributiva. Então, há tanta coisa errada cá embaixo, não na Constituição. Eu diria que o ideal seria, claro, parece óbvio, dizer, cumpra-se a Constituição. Me lembro, um deputado passado, um homem com uma vida pública muito controvertida, muito intensa, opositor de direita, Lacerda, governou o Rio, opositor de Getúlio, década de 50, 60. E ele ironizava, é um parlamentar brilhante, ironizava dizendo que ele iria prestar um projeto de lei, à época, contendo um único artigo determinando que as leis fossem cumpridas. Ele falava para ironizar. E parece que a ironia do Lacerda continua atual, porque até com agravante. Teria que criar uma lei, uma emenda, dizendo que a Constituição tem que ser cumprida. Só falta isso, né? Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Intelecto News. Prazer enorme.